Olá, meu povo! Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Mas, como eu sempre peço, não esqueça de deixar seu like, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos. É muito importante para que este canal possa crescer e possa realmente nós fazermos o que é o seu nome próprio, que é semear a palavra. Vamos semear a palavra do Senhor, me ajude nisso aí. Vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado pela tua presença comigo aqui, obrigado pela sua paciência. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 1, nós vamos ler até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se do mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhes disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual a sua terra? E que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Queridos, nós temos aqui uma mensagem que fala sobre desobediência. No título da mensagem é a desobediência e as suas consequências aos homens. A desobediência não traz problemas somente para aquela pessoa que desobedece. A desobediência, ela traz problemas para todos que estão ali à sua volta. Nós podemos ver aqui o que aconteceu quando o profeta Jonas recebeu de Deus a incumbência de ir a Nínive e pregar para aquele povo. Nínive é onde vivia o povo sírio, um povo que, historicamente falando, você for procurar, você vai encontrar, era um povo que ele era muito agressivo, era um povo maligno, era um povo que tratava os seus dominados com muita agressividade, com muita faziam sofrimento mesmo. E Jonas recebeu da parte de Deus o seguinte: Jonas, vai até Nínive e clama para aquele povo, para que aquele povo se converta. E Jonas não aceitou aquilo da parte de Deus. Quando nós olhamos a história de Jonas, nós vamos ver que Jonas viu a sua família sofrer na mão daquele povo. Historicamente falando, você vai confrontar, você vai conferir isso aí. Então Jonas, quando percebeu, falou: peraí,
Deus quer salvar aquele povo horrível, aquele povo maligno, aquele povo que oprime, aquele povo que faz esse tipo de coisas com as pessoas, que matam, que torturam. Não, está errado. Jonas não quis saber disso. Então Jonas fez o quê? Resolveu ir para outro lugar. Deus o havia determinado que fosse para Nínive, ele resolveu ir para Tarsis. Pegou um navio, pagou a sua passagem, se intocou no porão do navio e foi embora. Mas Jonas não fez conta que o dono de tudo era Deus, é Deus. E Deus mandou uma grande tempestade naquele lugar. Aí nós vemos, por exemplo, que quando Deus mandou aquela grande tempestade, aqueles homens que estavam dentro daquele navio, que não tinham nada a ver com o que Jonas havia recebido da parte de Deus, acabaram sofrendo consequências por causa daquilo. Aí é o que eu digo, a nossa desobediência, ela traz consequências para as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes um homem, ele não tem o desejo de fazer coisas ruins que venham trazer consequências para a sua família, mas devido às suas consequências acaba trazendo. Você pensa, por exemplo, numa pessoa que lá no seu trabalho, por desobediência, por causa de não querer fazer as coisas que são determinadas para ele, ou por causa de situações que ele cria dentro do seu trabalho, ele perde o seu emprego, por exemplo. Quem são as pessoas que vão sofrer as consequências? É somente ele? Claro que não. Sua família vai sofrer aquela consequência. Uma vez no meu trabalho, uma pessoa que andava fazendo coisas erradas, eu chamei aquela pessoa para conversar. Ele era casado, ele tinha filhos, e aquela pessoa andava fazendo coisas que não devia. Ela andava bebendo em horário de trabalho, e eu mesmo, no tempo que eu estava distante dos caminhos do Senhor, eu não admitia isso. Eu era responsável dentro daquelas obras daquela empresa, e as pessoas que se desviavam com essa conduta, normalmente eu colocava aquelas pessoas em disciplina. Muitas vezes eu cheguei a colocar aquelas pessoas em suspensão. E uma vez eu chamei uma pessoa dessa para conversar, depois de ter disciplinado ela e não resolveu. Eu chamei essa pessoa para conversar e falei para ele, olha, a próxima vez que acontecer isso, eu vou mandar você embora. E você já parou para pensar que não é você sozinho que vai sofrer com isso? Aí a pessoa olhou para mim assim, de uma forma diferente, como quem diz, o que você quer dizer com isso? Falei, não se esqueça que se eu mandar você embora, eu estou fazendo tudo dentro da lei. E quem vai sofrer com isso é a tua família. Você tem mulher? Você tem filho? Não tem? Tem. O que você acha da sua família saber que você foi mandado embora por estar bebendo no horário de trabalho? Você está descumprindo uma determinação da empresa e você corre o risco, inclusive, de ser mandado embora por justa causa. Aquela pessoa ficou meio aturdida na hora. Eu chamei a atenção dela. Foi quando deu certo, porque aquela pessoa compreendeu que ela estaria trazendo um prejuízo não somente para ela, mas também para a sua família. E às vezes as pessoas não compreendem isso. O pecado que muitas vezes a pessoa comete, ela esquece que ela está trazendo consequências para a sua família. Eu soube de uma situação, alguns anos atrás, de uma pessoa que a consequência que ela estava vivendo não foi por causa de erro que ela cometeu. Foi porque alguém da sua casa, no passado, havia cometido um pecado, e esse pecado ela carregou para o seu casamento. Ela não confessou, vamos dizer assim, não tratou daquele pecado, e aquele pecado que era em forma foi um pecado que acabou causando uma enfermidade na vida daquela pessoa, acabou sendo descarregado no seu primeiro filho que nasceu. E aquela pessoa, depois de muitos anos que ela descobriu que ela tinha aquela doença, foi quando começou a aparecer os malefícios na vida, no corpo físico dela, e ela foi se tratar no médico e descobriu que a consequência daquele pecado, daquela doença, era por causa de algo que alguém da sua família, pai e mãe, tinham cometido. É aquilo que nós chamamos de hereditário.
Então, queridos, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Às vezes, nós vemos uma pessoa que lá na frente aparece uma doença, que a pessoa fala assim, poxa, mas nós não somos assim, eu não tenho esse problema. E aí vai procurar lá na sua descendência, alguém lá atrás cometeu aquele erro, e aquilo veio sendo trazido através, geneticamente, dentro da família, e foi se aparecer numa pessoa que não se imaginava que poderia ter aquele problema e veio aparecer nela. For se ver, está na herança genética. Por quê? Porque lá atrás alguém cometeu um pecado, um erro, e ela não tratou daquilo. Então, o pecado ele tem que ser tratado, a desobediência tem que ser tratada. Jonas aqui, ele trouxe uma consequência para as pessoas daquele navio. Aquele homem que era o dono do navio, não sei se ele era o dono, que a Bíblia trata de mestre do navio, vamos dizer que ele não fosse o dono, mas ele fosse um funcionário do dono. O dono tinha o navio e tinha ele como um funcionário e todos os marinheiros também. Aquelas pessoas estavam transportando alguma coisa de uma cidade para outra, naturalmente de Jope para Tarsis. E por causa de Jonas estar naquele navio, e Deus mandou aquela tempestade para punir a Jonas, para que Jonas compreendesse que ele estava cometendo uma desobediência, ele estava cometendo um pecado, porque Deus o havia mandado ir para Nínive, e ele desviou seu caminho para Tarsis para fugir da presença de Deus, achando que alguém consegue fugir da presença de Deus. E aqueles homens para quem ele pagou a passagem, que era daquele navio, no meio do caminho, aquela tempestade, aqueles homens estavam lançando fora a fazenda que estava no navio, ou seja, aquilo que ele estava transportando, e aquilo ia trazer o quê? Um prejuízo para o dono, e para o capitão, e para os marinheiros daquele navio. Jonas não viu isso. Só depois que foi feito uma avaliação, que foram conversados, e foi tirada a sorte, como a Bíblia fala, e caiu sobre Jonas, e Jonas falou quem ele era, de quem ele estava fugindo. E a gente sabe, quem leu a história sabe que dali ele é lançado no mar. Naquele momento que ele é lançado no mar, ele é engolido por um grande peixe, e dentro desse grande peixe ele reflete sobre tudo aquilo que ele deveria ter feito e não fez. E aí ele é lançado, o peixe o lança para fora, e ele cai ali às margens de Nínive. Ele entra naquela cidade e ele faz a vontade de Deus, porque Deus, de uma forma ou de outra, o levou até onde ele deveria ter ido. Por isso, querido, é uma coisa que eu trago para nós: não adianta fugir da presença de Deus. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, se talvez você é um homem, uma mulher, que você de alguma forma ou nunca pertenceu a uma comunidade cristã, ou já foi e se desviou, aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele há de cumprir. Então não adianta você fugir, não adianta você se esconder, não adianta você, Deus mandou você ir para o norte e você ir para o sul, porque Ele vai causar uma situação que vai trazer você de volta. Não tem como fugir da presença de Deus, a não ser que Ele abra mão de você. E aí, se Ele abrir mão de você, já era, você vai estar por sua conta. Muitas vezes nós pegamos um caminho que Deus nos determinou. Olha, você vai por aqui para fazer isso, e de repente no meio do caminho você resolve fazer de uma outra maneira, você desvia do caminho. Sabe o que Deus te diz naquele momento? É por tua conta e risco. Você vai ter que assumir a responsabilidade de tudo aquilo que você está fazendo. Então não adianta você tentar fugir da presença de Deus. Jonas tentou, e o que aconteceu quando ele tentou? Ele trouxe consequência para as pessoas que não tinham nada a ver com ele, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que ele tinha que fazer. Ele tinha apenas que ter cumprido a palavra de Deus, fosse para Nínive e cumprisse aquilo que Deus determinou, e ele não foi. E ele era um missionário, ele era um profeta, ele tinha essa questão para ser cumprida. Quando Deus nos dá uma determinação e nós não cumprimos, nós acabamos prejudicando pessoas que estão à nossa volta.
Aí eu lembro aqui, por exemplo, do que aconteceu com Adão. Adão recebeu da parte de Deus a determinação para cuidar do jardim do Éden. Ele deveria lavrar e cuidar daquele jardim e de tudo que havia nele. Quando Deus viu que Adão estava sozinho, Deus falou: Adão não pode ficar sozinho, eu vou criar alguém para estar do lado dele. E Deus colocou Adão num sono profundo, tirou da sua costela e trouxe Eva. E Adão se tornou aquele que caminharia naquele lugar com Eva do seu lado. Com certeza Adão deve ter determinado para Eva tudo aquilo que ele já havia recebido da parte de Deus. E Eva acabou caindo quando teve um encontro com a serpente. A serpente veio, conversou com Eva e induziu Eva a comer daquele fruto que Deus havia determinado que não comeria, que não deveria comer. Adão, quando Eva chegou para ele e deu para ele deveria não ter aceitado. Ou seja, ele desobedeceu uma ordem de Deus. Quando ele desobedeceu a ordem de Deus, e Deus os veio procurar, e ele falou: Senhor, nós estamos nus, por isso nos escondemos. Deus percebeu a desobediência, que Deus já sabia, que ele é onipotente, onipresente, ele é onisciente, e foi conversar com Adão, e Adão se revelou a ele, dizendo que realmente ele havia comido. Quando falou com Eva, Eva falou: a serpente me enganou. Quando falou com Adão, Adão disse para Deus: a mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Eles tentaram de toda forma se desvencilhar daquilo, mas para Deus não tem meio termo. A desobediência da serpente de ter trazido aquilo para Eva foi ela se tornar um animal rastejante. A Eva foi aquela de que haveria de dar luz com dor, ser subjugada pelo seu marido. E a maior de todas as penalidades veio para Adão, quando Deus falou para ele: por causa da tua desobediência, todas as nações da terra serão malditas, amaldiçoadas. Esse é o poder da desobediência. Quando nós desobedecemos algo da parte de Deus, nós corremos o risco de acontecer como aconteceu com Adão. Ele foi o causador de toda a maldição sobre a terra por causa da sua desobediência. Nos dias atuais, quando nós desobedecemos as determinações das nossas lideranças, as determinações dentro da nossa família, as determinações dentro da igreja, nós também causamos problema para aquelas pessoas que estão do nosso lado. O pecado, ele não atinge somente a mim, a você que pecamos, ele atinge a todas as pessoas à nossa volta, ele atinge os nossos filhos. Quantas pessoas, por exemplo, hoje se lamentam de não terem talvez um lugar para se colocar embaixo dele? Mas será que essas pessoas já não tiveram oportunidades pelo caminho e elas desobedeceram uma determinação e acabaram perdendo tudo? Isso é uma situação difícil, que muitas vezes a gente encontra nas pessoas que já tiveram tudo na vida, mas por causa da desobediência, essas pessoas acabaram perdendo tudo. Jonas, ele desobedeceu a Deus, porque ele detestava aquele povo assírio. Era um povo, como eu falei inicialmente, um povo cruel. E Jonas, ele viu a sua família ser morta por causa daquele povo. Ele não queria a salvação daquele povo. Pela vontade dele, aquele povo seria queimado no fogo do inferno. Ninguém ouviria a voz de Deus. E lá no final do livro de Jonas, nós vemos, por exemplo, que Jonas, depois daquele povo se converter, Jonas se entristeceu com aquilo. Jonas estava num determinado lugar e ele viu a boboreira que começou a crescer naquele lugar, fazendo sombra. E ele acabou ficando ali, usando aquela sombra, feliz até, mas triste por causa daquele povo que havia se salvado. E de um dia para o outro chegou uma lagarta e comeu toda aquela boboreira, e Jonas se entristeceu por causa daquela boboreira.
E aí Deus fala para Jonas, Jonas, você se entristeceu por causa desta aboboreira que nasceu, a lagarta comeu, você se entristeceu por causa dela, Jonas. E você não fez nada para que ela existisse. Você não regou, você não colocou terra adubada para que ela pudesse crescer e se tornar forte. Estou falando com as minhas palavras. Agora aquele povo que você queria que morresse, Jonas, que você queria que aquele povo fosse condenado, eu criei aquele povo. E um povo que não conhece distinguir a mão direita da mão esquerda. E você acha que eu não daria oportunidade para que aquele povo se salvasse, Jonas? E às vezes nós queremos que o nosso semelhante morra por causa que nós não gostamos desse ou daquele. Aí eu faço uma pergunta para nós: como é que um dia nós vamos morar no céu e conviver com pessoas que talvez nós aqui na terra desprezamos? Se Deus salvar essas pessoas, talvez aquele homem, aquele mendigo que está morando debaixo de uma marquise, que claro, nós não temos que achar que aquilo ali é normal, nós temos que dar um jeito. A nossa cidade, os nossos governantes precisam tentar arrumar uma forma de fazer com que aquelas pessoas saiam dali. Mas nós muitas vezes acabamos detestando essas pessoas por causa da vida que elas levam. Nós muitas vezes detestamos lá o traficante porque ele é um malfeitor no meio da humanidade. Sim, ele é. Mas nós não temos que detestar essas pessoas, temos que sim orar por essas pessoas. Nós temos que buscar a paz de Deus para essas pessoas. É muito importante que nós venhamos a entender isso. E não desobedeça a palavra que o Senhor deixou. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a todas as pessoas. Nós precisamos amar aos nossos semelhantes. Claro que nós não vamos, por exemplo, tudo aquilo que cair de paraquedas na nossa frente, nós vamos fazer tudo o que for possível, porque de repente aquela pessoa também não quer a tua ajuda, mas nós precisamos pelo menos orar por aquelas pessoas. Se você quer ajudar as pessoas, ore por elas, ore pelo teu irmão, ore pelo teu semelhante, busque fazer as coisas certas, seja uma pessoa que ame, porque o Senhor nos disse que se nós nos amássemos uns aos outros, nós somos sim parte dele. Caso contrário, nós não seremos. Que você possa usar essa palavra na tua vida, querido. Que você possa usar essa palavra, questão da desobediência. Quando você desobedece ao que eu falei, ela vai trazer consequências para todas as pessoas à sua volta. Pense nisso. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar nesse dia, te agradecer por mais um dia de vida. Peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, por tudo aquilo que eu faço que desagrada ao Senhor, mas que o Senhor venha trazer bênção sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre a minha vida, que eu seja um instrumento para fazer a tua vontade, que todos nós, eu que estou aqui, aqueles que estão do outro lado desta tela, que sejam também um instrumento para fazer a tua vontade. Derrama sobre nós a tua santa presença, a tua glória, a tua paz. Manifesta o teu poder no meio da nossa vida, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, e já te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, que a paz do Senhor seja sobre nós, que tudo seja para a glória do teu nome. Te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela tua presença até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no meu canal, compartilhe esta mensagem com as suas redes sociais, que tudo seja para a glória do nome santo daquele que nos criou. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.